nessa segunda rodada, onde a gente vai poder falar mais de modelo de negócio, mais dois empreendedores que vão estar aqui com a gente. O Vinícius Sarraceni, que é o fundador e CEO da Atina, que é um empreendedor comprometido com a transformação da educação pública e acredita na tecnologia como meio de desenvolvimento de pessoas e de engajamento de busca de soluções para desafios locais e globais. Obrigado, Vinícius, para estar aqui com a gente. Ele está nos últimos 5 anos aí tocando esse desafio, então vai compartilhar um pouco com a gente. E queria convidar o Alexandre Borges, que hoje é o CEO e sócio da Mãe Terra. A Mãe Terra é a empresa líder no segmento de produtos naturais e orgânicos no Brasil. Ele veio da Mastercard nos Estados Unidos, depois A.T. Kearney, e ele também foi empreendedor da Flores Online, que é uma empresa que acho que todo mundo conhece no Brasil, nos começos do e-commerce brasileiro. Enfim, fundou a Significa, que também é uma empresa que foi comprada pela Edelman. Enfim, tem uma série aí de empreendimentos na sua trajetória. Então, para dar o kick-off dessa segunda rodada de modelo de negócio, e de a gente falar disso, queria passar a bola aqui para o Andy talvez fazer a nossa primeira pergunta e, de novo, vocês estão convidados a mandar perguntas para a gente. Então, a minha pergunta também é direcionada à questão da implantação, né, do momento da implantação de um produto. E, principalmente no setor público, a gente tem várias fontes de informação, mas quando a gente vai implantar, a gente nem sempre condiz com a realidade, o que faz que a gente vai ter que ir às escolas, verificar o hardware, infraestrutura, número de professores, enfim, uma série de métricas que a gente precisa na hora de montar um produto. Eu queria saber quais são as principais fontes que vocês buscam para achar essas informações. Por favor. Bom, Andy, a pergunta é muito boa e eu acho que dá para separá-la a resposta em 2 momentos, né? A primeira é que hoje em dia, a gente tem muito dado já estruturado e disponível para te ajudar a direcionar os caminhos que você pode percorrer em quais redes, né? Eu acho que você pode, por exemplo, o Comitê Gestor de Internet do Brasil tem o relatório TIC Educação, que tem dados estruturados de como a tecnologia declarada pelos municípios ou pelas redes está inserida na própria rede. Só que você não sabe ali como que aquilo chega na mão do aluno ou do professor, né? E aí precisa realmente descer para uma segunda camada, que no meu ponto de vista, entendendo o processo de compra, né, principalmente falando de governo, né, você chega nessa segunda camada que eu acho que desse limão dá para fazer uma super limonada para o seu processo, que é a hora que você tem que, de fato, fazer o ponto principal do processo de venda. Até saiu recentemente um estudo da Gartner falando sobre o que mais influencia a decisão de compra no B2B, né? E isso dá para fazer um paralelo muito legal pelo menos com o nosso histórico com o governo, que é realmente construir relacionamento. Então, você usar essa segunda camada de informação que você precisa para se aproximar do coordenador pedagógico, do coordenador de TI do município, se tiver da rede, e construir com ele a própria solução, no sentido para quem que vai servir, para quem que não vai servir, que tipo de demanda que a gente vai ter que adaptar, aqui funciona por 3G, não vai funcionar por 3G, tem dispositivo, não tem. Ou seja, você vai refinar a sua proposta de valor, voltando um pouco ao tema anterior, né, com base no ecossistema, no contexto que vai estar inserida a sua proposta. Então, usar esse momento para buscar informação, refinar a sua proposta e, ao mesmo tempo, construir o relacionamento com eles, no meu ponto de vista, acaba sendo um fator até a ser estimulado, né? Use isso para construir esse relacionamento e fazer a sua proposta chegar lá de uma outra forma, né? Não chegar pronta a falar, olha, é isso, né? Você vai construir com ele a proposta. Construindo com ele, a partir do momento que você constrói com ele, a proposta passa a ser dele também, né? Acaba sendo ele colocar embaixo do braço e levar essa proposta para frente. Você vai precisar sempre do embaixador da sua proposta, né? Não adianta você precisa engajá-lo, né? E para isso ele precisa se sentir dono também dela, né? Então, eu acho que tem esses 2 momentos: o dado estruturado para cortar e fazer o teu funil ficar muito mais qualificado, e o segundo é você aproveitar para depurar isso e ter uma informação qualificada. Obviamente isso custa, e isso obviamente também depende do tamanho do ticket e para quem que você vai conseguir ofertar isso, né? Enfim, aí são tomadas de decisão que vai ajudar a modelar o próprio negócio, a oferta, o tipo de produto, etc. Legal, Alexandre. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite, apesar de eu não ser um especialista em educação,
compartilho aí da causa. A Mãe Terra é uma empresa que tem uma causa muito forte. Temos a visão de que a empresa não está aí só para agregar valor aos acionistas. Eu acho que vocês aí no setor de educação também querem retribuir um pouquinho para a sociedade. Bom, em relação à questão, que é uma questão ampla, eu vou colocar alguns pontos. Primeiro, o que a Daniele colocou aqui, Daniela, né? Eu acho que o modelo de negócio, ele... aliás, uma questão antes, assim, uma vez me perguntaram quais foram os seus grandes erros, né? Comente, acho que tiveram vários, mas tem um grande erro transversal na minha vida como empreendedor, eu estou no meu terceiro negócio, que foi não escutar os sinais do mercado. A gente que é empreendedor, você é muito movido a uma inspiração, a uma paixão muito forte, né? E às vezes isso te segue. Então tem que equilibrar o caminho do meio aí, com um pouco de razão, com um pouco do ouvir do mercado, dos usuários, gastar a sola de sapato para lapidar, refinar esse modelo de negócio, o que tem valor de fato para quem está comprando, como que ele percebe isso, porque tem um monte de empreendedor de sala de escritório, de matriz, que fica lá e, que legal fazer isso, tal, mas a aplicação disso na prática, às vezes, não é entendida da forma como o empreendedor percebe, e isso você só vê na realidade, né? Então, eu acho que tem que escutar mais quem está na ponta, o teu consumidor final. Um outro ponto, concordo com o que o Vinícius falou, eu acho que ele colocou a questão do relacionamento, né? Por mais racional que seja a proposta de valor do teu projeto, tem uma parte intangível do relacionamento, da venda, que o empreendedor é o melhor vendedor do processo, né? Então, eu acho que vocês têm que assumir o processo de venda, tá fazendo chiado, e trazer isso com muito amor, com muito carinho. E eu tenho uma técnica muito pessoal nesse processo, que eu começo a reunião não apresentando, eu começo perguntando, porque é nessas perguntas você levanta uma série de pistas que vão endereçar o teu discurso, o teu pitch de vendas. Então, porque no final, às vezes você está falando com um gestor de educação, não sei, no meu caso são supermercados, que o cara tem uma agenda pessoal dele, uma meta de promoção, que você tem que puxar isso dele, né? E nas perguntas que vocês fazem, assim, qual que é a tua visão sobre o futuro, você formata a tua resposta tentando endereçar essas questões, né? Então, essa é uma dica, eu gosto muito de ouvir o que o comprador tem a dizer, né? Legal, acho que é uma ótima dica mesmo, né? Conseguir entender o que o outro lado, construir esses relacionamentos, eu acho que isso se aplica totalmente para o setor de educação que a gente estava falando aqui. Matheus. Eu acho que uma dúvida para quase todos os empreendedores, acho que é uma dúvida constante, porque o tempo inteiro tem que estar se pensando nisso, é em relação à precificação, né? Eu acho que o cara, quando começa, tenta achar num golpe de susto qual que é o preço ideal, porque geralmente a proposta de valor é inovadora, você não tem referência, geralmente é hipossuficiente em recursos para pesquisar a capacidade financeira de quem você está querendo vender. E, bom, eu queria perguntar para vocês quais dicas vocês podem dar para os empreendedores que estão começando, para a gente que está refinando o tempo inteiro os modelos de precificação, B2B, ou negócios que são vendidos para a escola diretamente ou diretamente para o aluno. O que vocês já acham? O que tem de melhores práticas aí? Bom, eu acho que, levando a gente para a primeira, né, para o nosso histórico, quando você, por exemplo, B2B, quando você vai direto para uma empresa, você vai ter que, de toda forma, da primeira vez que você vai montar a tua precificação, colocar isso numa matriz e tentar achar coisas que sejam... não, obviamente, porque quando a gente é empreendedor, geralmente o nosso negócio nunca foi feito nada parecido com aquilo, né? Mas assim, a gente tem que achar alguma coisa que se enquadre, pelo menos em formato, em proposta, em suporte,
algo que você consiga colocar praticamente em cima da mesma mesa e enxergar coisas que sejam comuns. Se é um tipo de serviço, se tem uma plataforma, se está na nuvem, se não está. Quais são características que a gente consegue, né, sei lá, se é um sistema, uma plataforma professor, será que um sistema de gestão seria mais ou menos análogo? Será que eles já compram isso? Quanto que eles pagam para o usuário? Qual é o modelo de negócio, etc. E a precificação, principalmente pensando em governo, você tem esses dados públicos, né? Então, os contratos são públicos, você tem diversos canais para você procurar os contratos que foram fechados. Então, você pode fazer uma engenharia reversa, você sabe quem são seus concorrentes, você pode procurar pelo nome do concorrente e o contrato dele está disponível, é público, né? Você pode encontrar por quanto que foi vendido unitário, esse dado é público, está disponível, né? Só que quando você vai fazer a sua primeira venda para governo, de fato, você vai precisar de um histórico. Você precisa, geralmente ele vai, na hora que vai montar o processo, ele vai falar para você, bom, me fala onde você já vendeu e me traga aqui uma nota fiscal de referência, porque eles têm lá um conceito nas procuradorias que é da economicidade e da economicidade tem um outro conceito que está muito próximo disso, que é saber o seguinte, eu estou pagando o preço justo por isso, né? E então ele vai querer procurar referências. Então, você começar com iniciativa privada é muito bom, né? Eu acho que o caminho, mais comum para quando você está com inovação e educação é você começar pela iniciativa privada, né? Por exemplo, se você tem uma instituição te apoiando e você está recebendo um recurso dessa instituição, se eles estão bancando um projeto piloto, faça questão de emitir uma nota fiscal com o valor por usuário certinho, como você emitiria para qualquer outro cliente. Porque isso começa a virar um legado para o seu histórico e que vai te apoiar na abertura de qualquer outro tipo de processo. Então, e isso vai começar a balizar o teu produto, né? Tipo, se está mais caro ou mais barato, isso vai começar a te colocar numa trilha sobre o seu preço, né? Então, as referências anteriores que você tem e as referências de outros processos similares acabam virando o seu legado no longo prazo, né? Então, em relação à precificação. Então, acho que isso tem que estar muito atento. E faça a questão de emitir a nota fiscal. Em qualquer produto que você venda, de alguma forma, faça questão de emitir no valor certinho, se é por usuário. Pense que aquilo vai servir como uma super referência para os próximos negócios. Legal. A gente tem uma pergunta do Felipe Dib, que está aqui na plateia, que também é empreendedor, do vocêaprende.com, vocêaprendeagora.com. E ele está perguntando para todo mundo, mas acho que pode se responder quem já viveu esse problema, que é a tal história do pivotar, né? Então, você tem lá um modelo de negócio ideal, que você desenhou, lindo, maravilhoso, colocou no papel, levou lá, e aí você vai, está correndo atrás, e aí não está dando certo, você vai ter que fazer uma mudança de rumo. Ele estava falando assim, olha, fala-se muito em pivotar no ambiente de startups. Vale a pena mudar seu negócio para se encaixar no mercado? Como é que toma a decisão de manter o foco no que você acha que é inovador e você quer que o mercado se adapte a você? Ou quando que é a hora de você virar e entregar o que o mercado tá pedindo? Não sei quem quer responder primeiro aí. Senão eu vou falar para o Alexandre responder pelas experiências em vários tipos de negócio. Eu só queria fazer um comentário rápido em relação à precificação, que eu acredito muito, respeitando a fé de cada um, que só o lucro liberta para as empresas. Né? Só o lucro liberta. Então, qual é o preço que eu tenho que colocar no mercado? Eu acho que é o maior preço possível que o mercado percebe como valor. Né? Evidente que depende muito da causa da tua empresa. No nosso caso, é democratizar o consumo de produtos naturais e orgânicos, então a gente já buscou, nosso projeto é de escala na Mãe Terra. Mas eu tive uma empresa de serviço que a gente tentava precificar ao máximo, porque é essa liberdade, esse lucro maior que vai fazer a organização crescer, pagar bem os colaboradores, etc. Evidente que, às vezes, para você tentar precificar mais alto, você tem que sair daquele mar vermelho que são os concorrentes que oferecem coisas similares, por meio de eu sou obcecado por diferenciação. Eu acho que é importante valorizar essa diferenciação valorizada por quem está comprando. Aquilo vai ser realmente valorizado? Né? Porque senão fica um monte de empreendedor com um monte de ideia, não sei, não, mas isso, vamos colocar mais isso, e no Pareto, quer dizer, nos 80-20, aquilo não é valorado. Né? Então, eu acho que tem que colocar o preço mais alto possível. Evidente que nós estamos falando de um projeto de educação, etc. Tem outros preceitos envolvidos nessa decisão. Em relação a pivotar, eu acho que volta um pouco da questão anterior. Né? Eu acho, minha experiência é que demora de
no mínimo 2, 3 anos para você começar a formatar o teu modelo de negócio e falar, bom, agora temos uma proposta de valor que está mais adequada. E quanto mais você escuta o mercado, experimenta, vai para campo, mais rápido é este processo. Então é normal, assim, acho que compartilhando das angústias dos empreendedores, porque você passa tempos ali, pô, não está vindo, não está, né? É normal esse processo. Agora tem muito empreendedor que não consegue trabalhar com a negativa, com o não, né, do mercado e acaba se isolando. Na verdade, quando você começa a ver que não está rolando, vai para campo, gasta a sola de sapato, entende o que não está legal, conversa com quem está comprando e retroalimenta isso na tua proposta de valor, na tua estratégia. Isso é comum, gente. Demora 2, 3 anos, na minha experiência, eu estou no meu 3º negócio, para a coisa começar a ficar redonda. Legal. Alguém mais quer falar de pivotar? Eu ainda não pivotei. Eu estou aí na casa dos 2, 3 anos, eu estou chegando aí no nosso modelo. Mas eu li uma vez uma frase muito boa em relação ao pivotar, que existe uma linha tênue entre a teimosia, quando você já sabe que aquilo não vai dar certo e você continua ali batendo o pé, o empreendedor, aquilo eu vou fazer, é idealístico aquilo, e você desistir rápido demais. Então você tem que achar essa linha tênue, que geralmente é o seu mercado te dizendo, e ter essa flexibilidade para fazer isso. Eu acho que é esse ponto de equilíbrio que todo mundo está procurando. Vamos lá, minha pergunta é para o Alexandre. Alexandre, você trabalha hoje, como você disse, no mercado de orgânicos e produtos naturais. E observando, né, pensando sobre esse mercado, a gente vê que alguns anos atrás existia um grande distanciamento do grande público em relação a esses produtos. Às vezes um desconhecimento ou às vezes uma sensação de que é um produto nice to have, mas a pessoa não ia lá e comprava, ela não achava que não tinha o valor suficiente para ela ir lá e comprar. Eu vejo um paralelo, uma analogia nesse setor, pelo que ele anda passando, que essa tendência está mudando hoje, o produto natural está muito mais presente na nossa vida. Eu vejo uma analogia na educação, no que tange a tecnologia, que ainda é um setor que está passando por esse processo de chegar no grande público também dos educadores. Nesse sentido, eu queria que você dividisse aí as suas experiências nesse processo que teve da mudança de visão até do público. Como que vocês mudaram até a proposta de valor, o modelo de negócios de vocês e a estratégia de comunicação até junto ao público para ampliar esse conhecimento, mudar alguns preconceitos, talvez? Como que vocês trabalharam isso? Uma boa pergunta. De fato, o segmento de produtos naturais orgânicos ainda tem aquela aura de ser um produto sem sabor, chato. Outro dia eu tive até uma oportunidade de almoçar com a Marina Silva e eu falei, a gente tem que ressignificar, acho que é o mesmo desafio na sustentabilidade, né, que ainda é percebida como uma coisa que é de sacrifício, de privação, né? E no final, o que a gente tentou, acho que um grande passo, foi trazer o produto natural orgânico como algo bacana, leve, com prazer, com sabor, descolado, cool. Então, esse reposicionamento, essa ressignificação veio com o trabalho de branding da marca, de trazer um pouco mais de leveza, não aquele verde escuro, fechado, aquela embalagem chata, né? Produtos mais de pronto consumo, não só aqueles produtos de arroz integral, linhaça, né? Então, esse desafio de posicionamento, eu acho que vocês na área de educação, aliás, eu vi o teu site, eu gostei bastante, porque envolve muito o poder da síntese, né? Você tem que explicar muito, você já perdeu a pessoa. Tem que ter aqueles primeiros segundos onde a proposta de valor, né, ela tem aquele pitch rápido, você pega a pessoa. Então, eu acho que o primeiro desafio é comunicação. Quer dizer, se posicionar de modo que o teu usuário rapidamente ele entenda que aquilo é bacana, é descolado, vai ajudar ele, né? Um segundo
uma segunda dica, talvez que não foi importante no nosso processo, como a gente não tinha, a nossa vida sempre foi difícil, né, em termos de recursos, e aí você tem que ser criativo, e nas minhas outras empresas eu trabalhei muito com parcerias também, com lugares que vão escalar, hubs, que são grandes comunicadores da tua proposta de valor. Então, não sei quem teve a oportunidade de pegar a Gol recentemente, hoje nós estamos oferecendo o serviço de bordo para todos os passageiros, o gratuito, né, para todos os passageiros da Gol. Então, a Mãe Terra está alimentando 3 milhões de passageiros ano. Né? Não, desculpa, mês, são quase 40 milhões de pessoas comendo Mãe Terra, um produto orgânico integral. A gente não está gastando nada com isso e comunicando com 40 milhões de pessoas, e foi por meio de uma parceria de ficar lá batendo na porta, mostrando a proposta de valor, tentar entender a estratégia deles, qual que era a agenda do CEO ali, o que ele estava pensando. Né? Eu estou dando um exemplo de alta escala como a Gol, mas também nós fechamos parceria com o café, onde tem lá um cookie orgânico da Mãe Terra. Então, esse conceito de parceria, que não custa nada, pode ser aplicado a realidades distintas de pequenas empresas também. Né? Legal. Bacana. Tem uma pergunta aqui que vem para você, Vinícius, que é um pouco de referências, né? Vocês montaram, tá aí com a Tina, montou esse negócio, está tocando negócio na área de educação. Tem referências internacionais que você acha que podem interferir nesse modelo de startups de educação no Brasil? Tem algumas ideias de fora que inspiraram você ou que podem inspirar outros empreendedores que estão aqui na plateia? Olha, assim, nos últimos 5 anos, eu acho que eu participei, de dezenas de eventos de educação, assistindo vendo startups de educação, as suas propostas, etc. E eu acho que o que aconteceu, pelo menos nos últimos anos, em relação ao que eu vi das startups, é que a educação, como a gente viu, todo mundo falar, a educação no Brasil é diferente, é um ecossistema completamente diferente. Eu acho que teve um movimento de se inspirar no começo de muita coisa do que estava começando lá fora e que, de certa forma, a hora que trazia para o nosso ecossistema tinha um problema de choque realmente com a nossa realidade. E eu acho que, de fato, eu acho que a grande mudança está sendo essa aproximação com as dores dos usuários, né? Ou seja, como é que os empreendedores podem se aproximar cada vez mais, se não forem professores, né? Que é meu caso também. Como é que os empreendedores podem estar se aproximando cada vez mais dos professores, que são realmente o principal interlocutor que pode te apontar as dores e é a pessoa que mais quer ser ouvida e que mais precisa ser ouvida no processo, não é o secretário, não é muitas vezes o diretor pedagógico, é o professor. Ele tem as respostas, ele vai saber pontuar quais são as dores de fato que precisam ser resolvidas. Então, a inspiração para a gente atualmente são os professores. É ali que a gente tem a dor, percebe a dor e é ali que a gente vai tentar inferir, onde a gente está buscando inferir realmente, para apoiar ele dentro do processo. É ali que a transformação realmente ocorre, é ali que muda o jogo. Então, mais do que referências externas, eu acho que a gente tem que olhar realmente para o contexto que está inserido, onde você está inserido, aonde que você vai poder estar próximo, e ali entender as dores e ver o quanto que aquela dor é comum a outros professores e se aquilo é uma dor escalável, assim, é um remédio escalável, né? Ou seja, é uma dor que todos sentem, se não é uma dor particular. Então, acho que a inspiração está nos professores. Eu acho que mais do que referências internacionais, é olhar a dor que está sendo sentida na sala de aula aqui no Brasil, no município onde você mora, no estado onde você está, enfim. Acho que a nossa inspiração realmente são os professores aqui. Legal. Nessa linha tem uma pergunta que chegou aqui para o Matheus e para a Daniele para falar um pouco, e Andy, se você quiser comentar também, acho que é legal, da perspectiva de vocês, como é que toma a decisão entre levar o produto direto para o aluno, tentar vender no B2C ou direto para o professor, se ele é o seu usuário final, e vender no B2B para a escola ou para o sistema, no setor público, se vocês já consideraram os dois modelos e o que levou vocês a optar por um ou pelo outro? Bom, eu acho que isso vai muito, primeiro, da proposta de valor do produto, né? E do público que você já está mapeando para conseguir atender desde o início. Mas, especificamente no caso do Epprova, nós distribuímos tudo de graça para todos os alunos do Brasil. Qualquer aluno, independente de ser de escola particular ou de escola pública, ele pode acessar 100% da ferramenta sem pagar nada. Por quê?
porque eu acredito que os modelos B2B, quando feitos de forma correta, atingindo e conversando com os diretores e com os professores, você tem um lifetime value, que é um valor que você consegue extrair desse cliente muito maior ao longo do tempo. Porque o aluno, pelo menos numa solução que tem como foco principal o Enem, que é no nosso caso, ele tem um ciclo como potencial usuário da sua ferramenta limitado, porque ele chega no terceiro ano, ele passou e vai seguir a vida. A escola não, a escola eternamente vão ter alunos e vão ter professores que vão estar precisando de consumir boas soluções com boas propostas de valor. Então eu, junto com o time, achamos mais interessante distribuir gratuitamente para todos os alunos do Brasil e ceder essa inteligência para as escolas como negócio pago. Oi. Bom, para a Guten, a gente passa diariamente aí por essas questões. A gente começou da seguinte forma: o Guten News, que é o nosso primeiro produto, é um produto de conteúdo de notícias grátis para escolas. A gente montou o produto pensando no professor, o professor de língua portuguesa, que está no ensino fundamental 1 e 2, como ele pode fornecer conteúdos interessantes e engajadores para os alunos. E, com isso, a nossa proposta se moldou para a gente depois vender a parte de dados, a parte analítica em relação a habilidades leitoras para esse público no B2B. O que aconteceu? Aconteceu um movimento um pouco natural, que daí depois a gente começou a receber demandas de pais e mães que viam um aluno usando na tarefa de casa o aplicativo, mandavam um e-mail para a gente. Mas eu posso usar em casa? Pode. Você pode usar como uma ferramenta de conteúdo para engajar seu filho à leitura. A gente ainda não montou um modelo de negócios que sirva, que monetize, por exemplo, no B2C. Só que a gente vê que existe uma proposta de valor ali. Então, hoje, o nosso modelo de negócio está nas escolas, mas a gente já vê umas coisas brotando ali no B2C, ou às vezes em contraturno, né? Que a gente resolve um problema do pai e da escola, levar o produto numa aula em contraturno também pode ser uma outra forma de ajudar esses dois públicos que vão brotando ao longo do tempo. Então, a forma como a gente começou, ela continua hoje, mas a gente vai mudando e vai trazendo novas coisas aí ao longo do tempo. Legal. Andy, quer falar um pouco do meu tutor? Então, no caso do meu tutor, apesar de a gente ter uma venda focada para o governo, o B2G, a nossa venda ela acontece tanto para o aluno quanto para a secretaria. Então, o que a gente faz? Dado um município, a gente escolhe algumas escolas parceiras, faz um evento de promoção da plataforma, coloca a plataforma de graça, por um determinado, esse tempo fica acordado, mas geralmente fica de 1 ou 2 meses, a plataforma rodando. Após isso, faz essa coleta de resultados, essa coleta de resultados e leva para a secretaria para depois fazer uma venda baseada na efetividade da plataforma. Então, a gente engaja os alunos e os professores de determinadas escolas para depois fazer a outra venda no lado mais comercial. Legal. Alexandre, aqui tem uma pergunta de um otimista, o que não está olhando para os desafios e tal, que eu acho que é bem bacana, que é legal, o negócio deu certo, está crescendo, está indo bem. O que deveria ser ainda responsabilidade do empreendedor, do fundador, o que ele não deve abrir mão na empresa e o que ele deve trazer gente, colocar gente para ir tocando e ficar mais distante? O que não dá para nunca sair do olho do empreendedor? Olha, eu acho que uma característica comum do empreendedor brasileiro, ele tem uma dificuldade de largar o osso, né? O brasileiro tem uma tendência à centralização e é evidente que quando você não larga o osso, o negócio não cresce, né? Então, uma das coisas que eu me preocupo muito é como escalar o modelo de gestão de forma que a minha inteligência, ou dos meus gestores, seja transferida para processos, políticas, procedimentos que vão tomar decisões sem a nossa participação direta, quer dizer, modelos que replicam. Então, acho que o papel dos gestores é formar gente inteligente, evidente, trazer gente inteligente, formar pessoas que tenham essa mentalidade de escalar o modelo organizacional. Senão, o negócio vai engessar e aí é o clássico problema. A empresa começa a crescer, não tem processo, o negócio começa a tremer muito, né?
Agora, é evidente que o empreendedor ele tem um papel sempre de radar, né, de estar antenado, de estar vendo as tendências, de estar viajando, de olhando para fora, e evidente que isso pode ser escalado também, né? Eu não quero ser o gestor principal para o resto da minha vida, eu preciso formar gente que vai pensar dessa forma também. Então, formar líderes, com certeza, é uma das maiores responsabilidades à medida que você vai crescendo na organização. Legal. Tem uma pergunta, Vinícius, que para você, mas quero deixar aberto também para todo mundo aqui que quiser comentar, que é, aqui a gente tem vários gestores públicos na plateia, gente que está envolvida em formulação de política pública. O que são dicas para quem é um gestor, para quem é um secretário, para quem está no Ministério da Educação, para assim, como que a gente poderia melhorar esse processo de compra de inovação e de tecnologias para dentro dos sistemas educacionais? Bom, daí você está falando da nossa dor. Né? Ótimo. Na verdade... Estou vendo o seu nome aqui na pergunta. Quase. Obrigado, Denis, por fazer minha pergunta. E, na verdade, o que a gente percebe é que, primeiro, que não são processos que se replicam da mesma forma, né? Assim, cada lugar tem o seu procedimento, por mais que seja uma estrutura muito parecida, amparada nas mesmas leis, etc. Na mesma lei, é uma lei praticamente, que é a 8666, né? A forma de condução, né, e a forma de como que eles vão sustentar esse processo dentro da rede, ele não é igual em todos os lugares, ou seja, não é padrão. Então, com isso, não tem nenhum sistema, né? Ou seja, se isso fosse estabelecido como um padrão, não teria nenhum... poderia ter um sistema de gestão que você já saberia qual é, você já saberia o local onde você vai fazer o primeiro ofício solicitando análise do seu material, você saberia para quem que foi encaminhado, você teria acesso ao parecer que foi feito do seu material, você saberia com quem falar e teria essa trilha de relacionamento poderia ser pré-estabelecida, né? Apoiando a gente nisso. A gente tem que... Cada cliente novo que a gente entra, ou cada lead, na verdade, antes até de se tornar cliente, ele acaba sendo o único, e a gente descobre o caminho. Cada cliente novo é uma mata fechada, né? E você só descobre depois o caminho para percorrer novamente, depois que, obviamente, com o facão na mão, você teve que desbravar, ou seja, você sai às vezes com corte em tudo que é canto, sai sujo, machucado, né? E para passar de novo por ele, obviamente, você já sabe o caminho, já construiu o seu relacionamento, por isso que relacionamento é chave, mas o que a gente não tem hoje é um sistema de gestão, né, em nenhum lugar que consiga fazer isso de uma forma estruturada, que independa de pessoas, obviamente, como o Alexandre acabou de falar, de processos. A inteligência está na mão de pessoas que muitas vezes, quando assumem a gestão, nunca passaram por aquilo, entendem muito pouco do processo, não conhecem a lei, né, e fazem o caminho ser muito tortuoso. Então, de fato, se a gente tivesse como estabelecer um modelo padrão, né, assim, um caminho padrão de um processo de compra, já seria, acho que, um grande legado que um gestor deixaria. Ou seja, olha, para você quiser oferecer qualquer coisa para a gente, está aqui o seu roteiro. Faça o login no site, faça isso, isso e isso, vai passar por tais momentos, etapa 1, 2, 3, 4, 5, até o parecer final, abertura de processo, parecer pedagógico, parecer jurídico, parecer financeiro, tem recurso, não tem, empenha para o próximo ano, executa, entrega e recebe. Então, eu acho que esse processo precisaria estar muito claro. Legal. Além dessa coisa de organizar melhor um processo, ter uma lógica, alguém de vocês tem alguma outra dica para um gestor que esteja aqui, tenha que pensar como tomar, o que eles poderiam mudar nos processos que ajudaria o setor público a se beneficiar também e poder entrar na onda das inovações e das tecnologias a serviço da aprendizagem? Bom, eu não sei se é muito possível, aquele desejo, né, da lâmpada, mas uma das coisas que, como startup, às vezes a gente não tem track record, por exemplo. Às vezes a gente não vendeu ainda para uma outra secretaria, a gente precisa achar, né, qual que é o ovo ou a galinha, como que a gente começa. Então, é um pouco nós somos inovadores, então o cliente também tem que estar disposto, né, nesse momento, a inovar junto com a gente. Então, às vezes, os requerimentos de tenha um track record, tenha uma precificação prévia, se isso pudesse haver um processo em que isso fosse menos importante, por exemplo, para startups, num processo específico, eu acho que facilitaria a entrada de tecnologias fantásticas hoje em dia, mas que não foram testadas em escala
pública, por exemplo. A gente conseguiria trazer muita coisa legal aí para os gestores, se a gente conseguisse fazer aí uns processos levemente um pouquinho diferentes. Eu fiquei muito tocado pela apresentação da pessoa da Gates Foundation, que disse que a sensação dele é que o mercado brasileiro, em educação, ele era muito mais regulado do que o mercado americano, que é de se esperar, um mercado mais liberal, onde os atores navegam de forma mais livre. E isso me comove. Acho que para vocês a dificuldade é muito maior quando você tem secretarias, gestores públicos que são compradores complicados. Então, eu acho que o exemplo dele aqui é muito legal e eu acho que talvez como até provocação de desintermediar o Estado. Quer dizer, buscar formas de, sei lá, distribuir gratuito, depois tentar um modelo onde você monetiza esse serviço, porque depender de um modelo que é difícil de ser mudado, que é tem uma cultura arraigada, né, de burocracia, enfim, de processos de licitação, etc., é complicado. Então, acho que é uma provocação aí de desintermediação, ou de criar pilotos que busquem isso. Acho que ela está começando, né, do B2C também. Né? Então, assim, só... Legal. Andy, tem uma pergunta para você que é dessa questão do... Muitas das empresas aqui são empresas de tecnologia, estão fazendo coisas online, produtos online e tal. Dá para você crescer, dá para vender sem o corpo a corpo? É possível fazer isso ou depende muito do corpo a corpo, ainda que o seu produto seja um produto online? Então, é bem interessante essa pergunta. Acredito que seja possível, sim, a gente fazer esse crescimento sem o corpo a corpo. Agora, como foi bastante comentado aqui pelo Vinícius, pelo Alexandre, a questão do relacionamento. Então, não adianta a gente estar com um produto online, uma demonstração linda, as pessoas vão se cadastrar, vão fazer possivelmente assinaturas, mas se você não está com aquele relacionamento perto do seu cliente, usuário / possível cliente. Então, no nosso caso, quando a gente começou a passar aí nas escolas, começou a entender melhor a dor do cliente, a dor do usuário naquele momento, a gente conseguiu afinar mais e conseguiu vender mais. Acho que é possível escalar? Sim, mas você estando perto do seu usuário, criando um relacionamento, o que é um produto feito de pessoas para pessoas. O online é só uma intermediação, é só um meio, mas você tem que entender que é pessoa para pessoa. Então, o corpo a corpo, ele se torna um pouco mais caro, mas uma vez que você entende o processo de venda, começa a metrificar esse processo, você consegue ver as vantagens nele. Legal. A gente está se aproximando já do final do nosso painel. Eu não queria terminar sem dar a chance aqui de cada um de vocês dar um recado, assim, pensando agora nos empreendedores que estão aqui escutando a gente, que estão querendo percorrer esse caminho que na primeira apresentação da pesquisa a gente viu dessas várias trilhas possíveis que o Vinícius falou aqui do facão e de sair todo cortado, e tem uma fala da Mariana que ela falou, olha, se você quer glamour, esquece esse negócio, né? Quer dizer, isso aqui não é confortável, não é para ser o cara do escritório, né? O Alexandre falou disso, não dá para ficar sentado lá no escritório acreditando que as coisas vão andar. Então, para esses nossos bravos guerreiros que estão aqui, estão querendo empreender em educação, queria pedir para cada um de vocês, talvez, dar aí a sua dica, a sua recomendação do que é a dica mais importante que você pode dar para eles, para quem quer empreender em educação no Brasil. Então, para mim, a principal dica é busquem validar o seu negócio, o seu modelo, o seu produto o mais cedo possível. A gente, às vezes, passa muito tempo ali lambendo o nosso produto. Falta uma cor, o design não está legal, esse ícone ficava melhor assim. E, às vezes, a gente não sai buscando validar logo. Então, a gente passa muito tempo ali melhorando e aprimorando, mas quando realmente vai aplicar é algo totalmente diferente, é algo que você não pensou inicialmente. Então, a principal dica é validar o mais cedo possível. Bom, aqui do meu lado, que eu diria para os empreendedores, é um pouco do que eu passo diariamente, né? Que a gente tem muito a guerra do racional, que diariamente a gente está falando de produto, está falando da parte financeira, de modelo de negócio, como chegar no nosso cliente, canal de distribuição, etc. Mas existem também as lutas emocionais, porque é um processo extremamente emocional. Como todo mundo aqui, eu acho, hoje durante o dia falou, o setor
ele tem as suas dificuldades, mas eu acho que todo setor tem suas dificuldades específicas. Eu não vou ficar aqui choramingando por causa do setor. Eu acho que é fantástico. Você tem que ser resiliente, tem que segurar as pontas. Então, eu vou deixar o meu recado mais para o lado emocional mesmo. Gente, vai que vai dar certo. É só manter aí a linha e trazer o racional quando necessário também, obviamente. Legal, Daniel. Obrigado. Alexandre? Olha, eu acho que um ponto que, para mim, sempre precedeu o modelo de negócio, a proposta de valor, é dar vazão à força da sua vontade. Realmente acreditar que a tua intuição tem uma força, porque realmente os tempos são difíceis, né? A vida do empreendedor, em todos os meus 3 negócios, eu tive altos e baixos de falar, acabou, né? E foi essa força, essa visualização que me fez manter o curso. Então, e muita gente vai falar coisas contras e tal, e acredite no teu projeto, nessa força, né? E uma dica mais prática aí, que eu acho que isso tem até a ver com uma questão até mais de chamado, esotérica, assim, né? Eu acredito nisso, uma coisa do universo aí te ajudando quando você visualiza isso com força, né? E acho que de prático é tentar sair da tua zona de conforto natural, né? A pessoa que fez uma faculdade de humana, sempre foi um bom criativo, uma pessoa que tem um sonho, uma visão forte, não necessariamente, ou em geral em geral são capacidades antagônicas, um bom executor, uma pessoa com disciplina, responsabilidade, cronograma, né? O brasileiro em geral até tem dificuldade com isso. Então, tenta equilibrar esses 2 campos, o caminho do meio entre a execução, né, e o empreendedor de mesa de bar, de sonhador e tal, né? E eu acho que tem que desenvolver também, eu vejo que são 4 competências, o lado analítico, o lado que cabe em peça esse modelo de negócio, a proposta de valor vai ser valorizada de fato, quer dizer, um lado mais analítico. E, por fim, que eu acredito muito, que é o lado, não basta ter um negócio com uma visão muito legal, executar bem, só que se você não vender esse negócio, não for para a rua gastar sola de sapato, empresa menor principalmente, a coisa não vai. Você pode ter um produto maravilhoso, um site incrível, mas esse começo, principalmente, você tem que estar ali no face-to-face, criar os cases e depois escalar, trazer isso para uma venda mais replicável, né? Então, acho que para fechar o ponto é desenvolver competências, se jogar em competências que você não são da tua natureza, da tua zona de conforto. Bom, eu acho que a primeira coisa é focar em gente. Se você não consegue as melhores pessoas para estarem com você nessa caminhada, provavelmente tem algum problema na sua ideia e naquilo que você está tentando resolver. Então, ter as melhores pessoas, tanto que estão te acompanhando no seu negócio, tanto focar nas pessoas que vão consumir o seu produto também, né? Porque a tecnologia ela não entra no DNA da escola e começa a funcionar da noite para o dia. Então, você tem que ter uma certa interação com as pessoas e preocupação em como ensinar essas pessoas a consumirem a tecnologia. Isso é um primeiro ponto, senão não funciona. A segunda coisa é certificar que a sua proposta de valor, de fato, resolve problemas consistentes do aluno, do professor e da escola, porque também não adianta fazer uma coisa que não está resolvendo absolutamente nada no dia a dia do professor, do aluno e da escola. Então, o produto tem que, de fato, resolver problema. E o terceiro, compartilhando o que o Alexandre falou, não adianta ter o melhor produto do mundo, as melhores pessoas e ninguém comprar. Então tem que vender. Se não vender, uma hora o dinheiro de financiamento, de subvenção, de poupança, enfim, do que for, ele vai acabar e o sonho acaba junto, né? Então, para mim, são essas 3 coisas. Legal. Vinícius? Bom, a minha acho que vai ser um sumário, que basicamente, acho que os pontos foram super abordados, mas basicamente a educação, no meu entendimento, acho que como qualquer outro, acaba sendo uma grande causa, e uma causa que você tem que abraçar com paixão, né? Abraçar com o coração.
Mas a partir do momento que você entra na causa com o coração, para ela se tornar um negócio, você precisa apresentar ela para o coração da empresa e avisar que o coração da empresa é venda, você tem que vender. Então, para o teu sonho se tornar sustentável no longo prazo, a energia toda, como todo mundo já falou aqui, no fundo, é concentrar na sua máquina de vendas. Como é que o seu negócio vai de fato vender, como é que você vai suportar isso, e você vai ter que estar à frente disso. Goste ou não de vendas, o empreendedor, no começo, vai ter que estar lá gastando a sua sola de sapato, e é isso que vai fazer a empresa crescer. Não é o site bonito, não é o ícone, não é nem necessariamente o produto, é vendas. O que faz a empresa ir para frente é vendas. 100% de energia, 90% de energia, talvez esse produto estiver minimamente estruturado, você vai ter que gastar tendo contato com o cliente, com o potencial cliente, aprimorando o produto até ele assinar o teu primeiro cheque. E por aí, a partir daí vai. Legal. Queria agradecer muito o painel, todos os empreendedores, todos vocês que participaram. Queria convidar todo mundo, relembrar, o Porvir está lançando o aprender.org.br, compartilhando aí uma série de informações, dicas, ajudas para quem quer empreender em educação. Queria realmente dizer assim, a educação brasileira precisa de inovação, tem inovação que às vezes é muito simples, foi um foninho que tornou possível o evento hoje ser tão diferente como todo mundo está falando, só todo mundo está de fone, que é uma tecnologia velha, que existe há não sei quantos anos, permitiu que a gente pudesse aqui circular, cada um fazer o que está querendo, ter milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa por fazer em educação, mas acho que vem um momento muito bom para a educação brasileira, que é esse momento onde a inovação vai fazer parte do cotidiano, então estão todos convidados e muitos já estão fazendo parte dessa mudança, vamos seguir em frente. Então, obrigado a todos.